Eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre o livro Sobre a Escrita, do Stephen King. O Stephen King é um dos autores mais famosos e prolíficos do mundo. Ele já publicou 65 livros, dos quais 59 são romances, 6 livros são não ficção, além de contos, que já são em torno de 200, publicados em coletâneas. O King é famoso por suas histórias de suspense e terror, mas ele também escreve ficção científica, fantasia, ficção sobrenatural, drama, suspense e outros gêneros. Os seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo. Esse livro sobre o qual vamos conversar hoje, sobre a escrita, é um livro bastante peculiar. Ele é um misto de autobiografia com conselhos para novos escritores. O King começa esse livro contando um pouco da vida dele e como a escrita fez parte dela desde quando ele era uma criança e a sua mãe o incentivou a criar suas próprias histórias, e segue até a época em que ele escreveu o livro em questão. Eu não vou entrar nos detalhes da vida dele, pois o foco desse canal é a técnica da escrita, então eu vou prosseguir para a parte técnica e deixar você na curiosidade sobre a vida do autor. Mas se você tiver interesse, o link do livro está na descrição. Para começar, eu vou falar de uma definição de escrita dele que, na minha opinião, é uma das mais divertidas que tem. Ele faz a pergunta, o que é escrita? E responde em seguida, telepatia, é claro. Então ele explica que quando o autor pensa em algo e escreve, ele consegue transferir os seus pensamentos para outra pessoa, em outros lugares e até em outras épocas. Portanto, escrita é telepatia. King diz que alguém que queira ser autor precisa necessariamente fazer duas coisas: ler muito e escrever muito. Ele diz que lendo muito, um autor pode aprender o que fazer e o que não fazer em seus próprios trabalhos. Uma das partes do livro é denominada Caixa de Ferramentas, e lista as ferramentas que o autor acredita serem as mais importantes para um escritor. Ele aconselha que o escritor construa sua caixa de ferramentas e refine cada uma delas constantemente. A ideia é que as ferramentas comuns fiquem nos níveis superiores e as mais especializadas fiquem mais para baixo. Ele crê que a caixa de ferramentas deva ter 3 ou 4 níveis apenas. No primeiro nível, devem conter as seguintes ferramentas. A ferramenta número 1, o vocabulário. King diz que uma das principais coisas que um autor precisa desenvolver é o seu vocabulário. Ele recomenda ler muito para não apenas conseguir mais vocabulário, mas também para que você seja capaz de distinguir entre a boa e a má escrita, entre frases bem trabalhadas e aquelas cheias de clichê. Ainda sobre vocabulário, King diz que o dicionário não é o suficiente para desenvolver vocabulário, pois muitas vezes as pessoas usam palavras que não existem no seu cotidiano e, quando a gente está tentando fazer com que os personagens sejam verossímeis, é necessário refletir esse vocabulário informal, que não está no dicionário. Ferramenta número 2 é a gramática. O King fala que a gramática é uma forma de organizar partes do discurso, de forma que ele seja facilmente compreendido. Gramática ruim produz frases ruins. Ele também acredita que a gramática é uma ferramenta que ajuda as pessoas a organizarem seus pensamentos. Ainda sobre gramática, King diz que advérbios não devem ser muito utilizados. Essas duas primeiras ferramentas são o que ele chamou de primeiro nível da caixa de ferramentas. A terceira ferramenta já é o segundo nível. A ferramenta número 3 é o estilo. King diz que a linguagem da ficção não precisa ser formal nem perfeitamente estruturada. O objetivo dela é fazer o leitor se sentir bem-vindo na história e, se possível, fazê-lo esquecer que está lendo uma história. Ele cita um livro de 1959 chamado Elements of Style, ou Elementos do Estilo, escrito por Strunk White. Logo em seguida, o autor começa a falar sobre mágica e não fica muito claro se esse é outro nível da caixa de ferramentas, porque ele abandona a metáfora aí no meio do caminho. Agora o King começa a falar da produção de um livro em si. O primeiro rascunho de um livro, mesmo que seja longo, não deveria demorar mais do que 3 meses para ficar pronto, segundo ele. Ele sugere que se escreva pelo menos 1000 palavras por dia e tire um dia de folga por semana. Ele diz que escreve 2000 palavras por dia. Se possível, o escritor deve ficar em um cômodo no qual não tenha telefone, televisão ou videogames. Se tiver uma janela, tentar deixá-la fechada, a menos que a vista seja para uma parede branca. A ideia é eliminar as distrações. O King divide os romances em 3 partes: narração, que faz a história sair de um ponto e terminar no outro;
a descrição, que cria a realidade sensorial para o leitor, e o diálogo, que traz os personagens à vida através de seus discursos. Algumas dicas rápidas, não relacionadas entre si, que também aparecem no livro, são as seguintes. Evita metáforas conhecidas. Nunca diga algo que pode ser mostrado em cena. Tente qualquer coisa que você quiser. Se ficar bom, ótimo. Caso contrário, descarte-a mesmo que você a ame. Se você está começando, escreva pelo menos 2 rascunhos. Um que você escreve sozinho e outro que você distribui para algumas pessoas e recebe as críticas. Não toque ou leia o seu rascunho por pelo menos 6 semanas, antes de pegá-lo para edição ou revisão. A fórmula de King para os rascunhos é o segundo rascunho é igual ao primeiro rascunho menos 10%. Ele termina o livro dizendo que escrever serve para enriquecer a vida dos seus leitores e a sua própria. É para ser feliz. Obviamente, esse foi um pequeno resumo da parte técnica do livro de Stephen King sobre a escrita, e tem muito mais coisa divertida, engraçada, dramática e enriquecedora nesse livro. E se você se interessou, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau, boa escrita!